Olá pessoal, tudo bem? Então vamos começar mais uma aula de biologia molecular, a parte de biologia D. Esse é um assunto bem importante porque eu vou falar um pouco mais sobre replicação, transcrição, tradução e também vou falar de vírus. E a gente sabe que esse é o assunto que está em alta agora por causa do coronavírus. Então a chance desse assunto cair no vestibular da UFPR, tanto na primeira, na segunda ou em ambas as fases, é muito grande, assim como a chance de cair esse assunto no Enem também é bastante alta. Então vamos prestar atenção bem aqui na aula, porque provavelmente esse assunto vai cair em qualquer vestibular do Brasil, beleza? Bom, então falar um pouco sobre o dogma central da biologia molecular. Então, o que diz o dogma central? Segundo Francis Crick, ele propôs que o dogma central da biologia molecular é nada mais do que o fluxo da informação genética, como esse fluxo da informação genética ocorre. Então, o que a gente vê aqui, ó, por exemplo, é o DNA, e aí fala-se sobre a replicação primeiro, né, que é a síntese de uma nova dupla fita de DNA, então que é um processo semiconservativo, então essa dupla fita se separa, forma mais uma dupla fita e a outra fita simples que se separou aqui vai formar mais uma dupla fita. Então é um processo semiconservativo, semidiscontínuo que a gente já tinha visto. E aí, segundo o dogma central, essa informação genética é passada do DNA para o RNA através da transcrição. Então, é formado RNA a partir de uma fita só de DNA. Então, o RNA, a transcrição só utiliza uma fita do DNA, não utiliza as duas, que a gente chama de fita ativa ou fita de síntese, né? Depois disso, o RNA mensageiro que sai do núcleo, ele vai até o citoplasma e aí é traduzido para uma proteína, no caso, né? Então, esse dogma central, ele diz que o fluxo da informação genética é passado do DNA para o RNA até ser traduzido em proteína. Então, a informação que vem lá do DNA vai ser passada, vai ser transcrita para RNA e essa informação transcrita em RNA será traduzida em uma proteína. Então, esse é o dogma central da biologia molecular, ok? Embora esse dogma central proposto por Francis Crick seja bem exato, há algumas exceções, como o caso da transcrição reversa. Então, a transcrição reversa ocorre em alguns vírus que têm RNA como material genético. Então, isso ocorre através de uma enzima que se chama transcriptase reversa. Então, existe a exceção. O dogma central ele segue essa linha aqui de replicação, transcrição e tradução. Mas existem algumas exceções em vírus que fazem a transcrição reversa, que nada mais é do que a síntese de DNA a partir de RNA. Então, é o contrário da transcrição que a gente já tinha visto, que é a síntese de RNA a partir de uma molécula de DNA. A transcrição reversa é o contrário, é a síntese de DNA a partir de uma molécula de RNA, ok? Então, o que a gente vê aqui, ó, por exemplo, dando mais ênfase nessa parte do dogma central da biologia molecular. Então, a gente vê que o DNA ele é replicado, após isso ocorre a transcrição em RNA, e esse RNA é traduzido em proteína, ok? Ocorre a tradução do RNA. Então, essa informação vem lá do DNA e passa para a proteína, para ser traduzida em proteína, mas através do processo também de transcrição. E aí aqui ocorre a transcrição reversa, que é a síntese de DNA a partir do RNA. Alguns vírus também fazem a replicação do seu próprio material genético, que é o RNA, ok? Então esse é o dogma central da biologia molecular, mas que diz que a fluxo de informação genética vai do DNA para RNA e enfim para a proteína. Mas existem algumas exceções, que são os vírus que ocorrem através da transcrição reversa, que é a síntese de DNA a partir da molécula de RNA, ok? Então, como é que ocorre essa transcrição reversa? Ela ocorre da seguinte maneira. O que a gente vê aqui nesse desenho é um retrovírus. Por que retrovírus? Retrovírus são aqueles vírus que fazem a transcrição reversa e utilizam como principal enzima a transcriptase reversa. Então a gente vê aqui o genoma de RNA, então o material genético do vírus, desse retrovírus, é o RNA. A gente vê outras enzimas como a integrase e a protease, mas a gente vai dar ênfase maior à transcriptase reversa.
Então, o que ocorre? O vírus, quando ele infecta uma célula eucariótica, como uma célula humana, ele libera o seu material genético, o RNA, e aí, através da transcrição reversa, utilizando a transcriptase reversa, ele forma o DNA viral. Esse DNA viral, ele entra no núcleo e integra-se ao cromossomo do hospedeiro, ao genoma do hospedeiro. Então, a gente vê aqui o pedaço do DNA viral. E aí ele utiliza a transcrição da célula eucariótica, ele faz toda a transcrição normal, não mais a transcrição reversa, para produzir cada vez mais do seu material genético. E aí sim ele é transportado para fora da célula, faz então a tradução, né, faz a transcrição aqui, a tradução, e após isso ele começa a lisar a célula eucariótica, sai, e aí nós temos aqui um novo retrovírus. E aí a partir disso ele começa a fazer cada vez mais material genético e utiliza a célula do hospedeiro para poder fazer essa transcrição reversa, que ocorre aqui no começo, se insere ao genoma do hospedeiro, no caso pode ser um ser humano, e aí a partir disso ele começa a se reproduzir, a se desenvolver cada vez mais em maior quantidade, ok? Basicamente é isso, a transcrição reversa. Então, pessoal, eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês que fica um pouco mais claro de como que funciona essa transcrição reversa utilizando o vírus do HIV, que é o estudo clássico para se estudar a transcriptase reversa. Então, o que a gente vê aqui é uma simples fita, né, de RNA viral. Então, ela passa por esse sítio catalítico, então, por uma parte da RNA da transcriptase reversa, e aí ele se junta com os nucleotídeos e acaba formando, então, uma dupla fita de DNA. Uma dupla fita de DNA com o RNA. Então aqui, esse azul é o DNA formado e esse daqui é o RNA viral, que vem do vírus, ok? E aí, a partir disso... deixa eu voltar ali só. A partir disso, forma-se então uma dupla fita de RNA viral e de DNA viral, ok? E aí, a partir disso, sai essa fita de RNA, fica só a fita de DNA viral, e então começa a ocorrer a replicação desse DNA viral, dentro já do núcleo da célula do hospedeiro, ok? Então aqui a gente tem o DNA viral, esse DNA viral se liga a uma enzima que se chama integrase. A integrase, como o próprio nome já diz, ela faz a integração, então ela integra o DNA viral ao genoma da célula do hospedeiro. Ó, ela corta essas partes iniciais e finais da dupla fita para ela se encaixar no genoma do hospedeiro, no DNA do hospedeiro. Aqui está o DNA do hospedeiro. Então ela se liga, se integra, e a partir disso são feitas então a transcrição. O que a gente vê aqui é a transcrição ocorrendo do DNA viral. Então vem a RNA polimerase e age como se estivesse tudo normal. E acaba fazendo a transcrição do DNA viral em RNA. Ó, tá vendo? E aí sim segue a transcrição para o processo de tradução. Então ela sai do núcleo e aí faz a tradução do RNA viral. Ok? E aí, a partir disso, a quantidade de RNA viral, DNA viral que vai ter dentro da célula, né, dentro do organismo é muito grande. E aí ele consegue se reproduzir, né, consegue formar uma grande quantidade de novos vírus, né, novas células dentro do organismo hospedeiro. Ok? Então, basicamente, assim, a transcriptase reversa que ocorre através do RNA viral, ela utiliza o hospedeiro para poder se proliferar dentro do organismo, ok? Então, outro assunto que é importante a gente saber é sobre o processamento de RNA, ou splicing. Então, o RNA ele é composto por partes inativas e por partes ativas. Então, os inativas são os introns, que a gente pode comparar com intrusos, né? Não é a tradução literal, mas para ficar mais fácil. Esses introns são as partes inativas e o exon são as partes ativas do RNA, ok?
Então, o que acontece? O RNA mensageiro é composto por exons mais introns, formando então um RNA heterogêneo nuclear, ou RNA-HN, ok? Então, o que tem que acontecer? Tem que ocorrer o processamento desse RNA, o splicing, que é a retirada desses introns. Então, saindo os introns, os exons podem se unir, formam assim um RNA mensageiro maduro, pronto para ser traduzido em uma proteína. Algumas pesquisas indicam que esses introns ocorreu por causa de um processo evolutivo. Então, são partes de DNA, de RNA, de parasitas que se integraram ao genoma e aí ficaram ali. Mas o que acontece? É que os exons, que são as partes mais importantes. Então, como eu já tinha falado, a transcrição ela ocorre a partir de uma fita de DNA, então faz a transcrição e depois a tradução formando uma proteína. Então, um pedaço do DNA, que a gente chama de gene, ele é transcrito e depois traduzido em uma proteína. O que pode acontecer é que vários exons, então parte de um mesmo gene, ele pode ser traduzido em uma proteína. Então, por exemplo, um exon é traduzido em uma proteína, outro exon em outra proteína e um outro exon em outra proteína diferente. Então, um mesmo gene ele pode ser transcrito e depois traduzido em várias proteínas e não em só uma. Então, um gene pode originar várias proteínas diferentes, ok? Então, é importante a gente saber essa parte de processamento de RNA. Existem outros tipos de processamento, mas que a gente não vai se aprofundar tanto não agora, ok? Então aqui, ó, para a gente ter noção de como que é a estrutura de um retrovírus. Então, por que o nome retrovírus? Porque ele faz DNA utilizando uma molécula de RNA. Ele faz a transcrição reversa utilizando a transcriptase reversa. Então aqui a gente vê o material genético do vírus, né, o RNA, assim como o coronavírus tem o RNA como material genético. A gente também vê outras enzimas, como a integrase e a transcriptase reversa. A gente vê aqui, ó, essa parte é importante, que é a membrana em bicamada lipídica. Então, essa é importante aqui a gente saber, porque é essa parte que o coronavírus tem e que faz com que a gente possa evitar ele lavando as mãos com sabão. Então, o sabão ele vai fazer com que abra essa camada, essa bicamada lipídica, e aí sim o vírus não consegue se proliferar dentro das nossas células, né? Porque a gente lava a mão e acaba abrindo todo esse envelope dele aqui e o material genético sai. E ele não consegue sobreviver. Então, por isso, a importância de se usar sabão para lavar a mão quando se tem o vírus, né? Na mão ou em qualquer outro lugar, porque aí sim a gente consegue fazer com que esse material genético ele não fique aqui dentro e o vírus acabe morrendo, por exemplo, ok? Tem outras partes do vírus aqui, como a proteína da superfície do envelope. Essas proteínas elas ajudam o vírus a se ligar a uma determinada parte de uma célula do hospedeiro, ok? Então essa é a estrutura básica de um retrovírus. Então outra parte que é importante da nossa aula é sobre engenharia genética. Então o que é essa engenharia genética? Engenharia genética nada mais é do que a manipulação do DNA para fazer um DNA, um produto, né, a partir do DNA, uma proteína de interesse. Então a gente manipula o DNA, faz essa engenharia genética para um determinado interesse, um determinado objetivo. Então o que acontece primeiro? Os cientistas usam um vetor de clonagem, que eles chamam de plasmídio, que é um DNA circular bacteriano, e também parte do cromossomo eucariótico, parte dele, não inteiro. Então o que acontece? Eles abrem esse vetor de clonagem, esse plasmídio, com enzimas de restrição, que mais para frente eu vou falar como que funciona. Então essas enzimas de restrição, que são moléculas que abrem esse DNA circular, vão fazer com que ele possa se encaixar com a parte de interesse do cromossomo eucariótico, né? A parte de um gene do DNA de interesse que vai se ligar a esse vetor de clonagem, o plasmídio. Então, por que ele faz isso? Porque o vetor de clonagem, o plasmídio, esse DNA circular, ele é de fácil replicação. Então, ele vai ser colocado dentro de uma bactéria, ó, por exemplo, aqui, quando ele é integrado, o gene de interesse é integrado ao DNA plasmidial, e a partir disso,
é colocado dentro de uma bactéria. Por que dentro de uma bactéria como Escherichia coli? Porque essa bactéria, ela se reproduz, ela se prolifera em uma grande quantidade e muito rápido. Então, você vai ter uma grande quantidade do DNA recombinante que você tem interesse. Então, por isso a engenharia genética é importante, porque ela vai fazer com que você manipule o DNA de uma forma que você possa ter uma grande quantidade de DNA recombinante que é do seu interesse, que é do seu objetivo, ok? Então, para que serve essa engenharia genética? Então, no nosso dia a dia, para que os cientistas utilizam, o que eles fazem com isso? Então, por exemplo, dá para manipular o gene da insulina humana em bactéria e a partir disso produz uma grande quantidade de insulina para humanos que são diabéticos. Também faz uma grande quantidade de produção de medicamentos, tecidos artificiais, clonagem de tecidos e de órgãos humanos para transplante. Então, essa manipulação do DNA, utilizando bactérias, ela é muito importante porque dá para se usar com uma grande quantidade de coisas no nosso dia a dia, como medicamento, o gene da insulina, por exemplo, que pode ser manipulado. Então, por isso que a engenharia genética ela é tão importante assim no nosso cotidiano. Então, falar um pouco sobre aquelas enzimas de restrição que eu disse para vocês, especificamente das endonucleases. Então, essas enzimas elas são produzidas por bactérias que produzem diversos tipos de enzima. Então, ela tem como objetivo, essas endonucleases, de romper o DNA em determinados lugares. Então, por exemplo, uma enzima que se chama EcoR1, ela vai quebrar a ligação entre guanina e adenina. Então, por exemplo, aqui tem uma guanina e aqui uma adenina. Então, vem a EcoR1 e quebra essa ligação, ok? Então, vai quebrar o vetor. Lembra que é o DNA circular da bactéria. E aí ele vai quebrar também parte do DNA de interesse, né? do gene de interesse. Então vai quebrar no mesmo lugar. E aí após isso ele vai poder se ligar através da DNA ligase, essa outra enzima, vai ligar parte do DNA de interesse com o vetor de clonagem. E aí fecha aqui, você tem o seu gene de interesse com o vetor que vai fazer a replicação depois em grande quantidade dentro de uma bactéria. Então, as enzimas de restrição endonucleases são importantes para isso. Elas abrem tanto o vetor de clonagem, o plasmídio, o DNA circular, como também o DNA, o gene de interesse de um cromossomo eucariótico, por exemplo. Ok? Outra parte que é importante a gente falar é sobre os testes de DNA, ou fingerprint. O que seriam esses fingerprints? Nada mais são do que impressões digitais genéticas. Então, como é que funciona? O DNA ele é cortado através das enzimas de restrição, passa por um processo de identificação que formam bandas específicas. Então, cada DNA vai ter uma banda específica, é como se fosse um código de barra dos produtos que a gente compra nos mercados. Então, cada produto tem um código de barra específico. Então, cada DNA também vai ter uma banda específica de acordo com o seu material genético. Então, é exclusivo para cada indivíduo. E aí, a partir disso, dá para fazer uma comparação. Então, usa-se muito esses testes de DNA para teste de paternidade e para medicina forense. Então, por exemplo, a polícia vai lá e detecta uma amostra, né, algum lugar que tem um pouco de DNA. E aí, a partir disso, eles pegam os suspeitos e fazem a mesma comparação. Daí eles viram aqui, ó, o suspeito 2 tem tem o mesmo perfil das bandas da cena do DNA que estava na cena do crime. Então, é ele que é o culpado, por exemplo, de algum crime, ok? Então, o teste de DNA ele é extremamente importante para ajudar nesse tipo de situação também. Então, a gente vê aqui, ó, essa banda aqui é comum à banda do suspeito 2, e não é no 3. Aqui, essa banda é comum no suspeito 1 e no suspeito 2, e não no 3. E essa daqui também. Ó, essa banda só está no DNA que está na cena do crime e também só está no suspeito 2. Então, isso eles confirmam que o suspeito 2 é o culpado de um determinado crime. Então, o teste de DNA é extremamente importante para esse tipo de situação.
Bom, então, outro assunto que é importante a gente falar é sobre mutação gênica. O que é essas mutações? Elas nada mais são do que uma alteração na sequência do DNA que é propagada através das gerações. Inclusive, eu acho que até saiu uma notícia de que o coronavírus já sofreu inúmeras mutações no seu genoma, mas ainda não se sabe se essas mutações podem prejudicar ainda mais o organismo humano ou não. Então, eles estão estudando. Então, por isso é importante a gente estudar também aqui na nossa aula um pouco sobre mutações que provavelmente devem cair no vestibular. Então, a gente precisa saber que essas mutações elas são causadas, né, por alterações, por exemplo, em bases nitrogenadas do DNA. Então, pode-se trocar uma adenina por uma timina e causar uma mutação. Essa mutação pode ser benéfica ou maléfica, mas a gente vai ver mais para frente os tipos específicos dessas mutações. Então a gente sabe que a função celular é realizada por muitas proteínas. Essas proteínas elas são formadas por uma sequência específica de aminoácidos que a gente já viu, e essa sequência é programada pelo DNA. Então a gente sabe que o DNA é a fonte para transcrever e depois traduzir essa mensagem em proteína. Então essas alterações nos aminoácidos, nas bases nitrogenadas, elas podem ocorrer nesta sequência do DNA específica, e aí pode alterar a função de uma determinada proteína, ok? Essa alteração na função da proteína pode ser benéfica ou maléfica, e ainda pode ser silenciosa. Então, pode ocorrer uma mutação que não cause nenhum problema. E aí, os cientistas chamam de mutação silenciosa. Normalmente, essas mutações podem ser maléficas, causando uma doença. Mas todas essas mutações são a base para entender a evolução. Algumas mutações foram benéficas, outras foram maléficas para um determinado tipo de organismo, ok? Então, vou falar aqui especificamente sobre mutações por substituições de base. Então, o que a gente vê aqui, por exemplo, é uma dupla fita de DNA com THC e ligando aqui a ATG. Então, a timina liga com adenina, adenina com timina, citosina com guanina. E aí, o que ocorre? Há uma mutação aqui, por exemplo, aqui o G, que vem dessa simples fita, e o T aqui se liga normalmente, uma citosina e uma adenina. Mas aqui mudou, em vez de ser esse A, vai ter um T, e esse T vai se ligar a uma adenina. E aí, a partir disso, ocorre a transcrição, formando um triplete AAC, que codifica para uma asparagina. E aí sim, vai ser traduzido e formar uma proteína defeituosa. Então, por exemplo, trocou só das duas bases nitrogenadas aqui seria um A e aqui seria um T, ficou inverso, codificou para uma asparagina que foi traduzida em uma proteína defeituosa. Então, para vocês verem que uma simples troca aqui de nucleotídeo de base nitrogenada, ele já vai fazer com que forme um outro aminoácido e esse aminoácido vai formar uma proteína defeituosa. A mesma coisa acontece aqui, ó, por exemplo, pegar essa fita simples aqui, a ATG. Tem o A, tem o T e aqui vem um C. Ligou com um G, aqui um A e um T. Então esse daqui que é o diferente. E aí acaba formando um códon de término, um códon de stop, que a gente viu lá na última aula. Então ele é traduzido, só que o que acontece? Como esse códon de término, de parada da tradução, ele está em um lugar errado, a proteína está incompleta. E aí ocorreu uma mutação sem sentido. Então esse é um problema de formar um códon de término. Ok? Então só trocou aqui a base nitrogenada, né? Formando uma citosina com guanina, e aí acabou formando um códon de término, prejudicando toda a formação da proteína. Então, vamos ver aqui, ó, nessa mutação, por exemplo. Aqui tinha uma adenina, uma timina e aqui seria uma guanina. E aí, no caso, foi uma adenina que se ligou a uma timina. Foi transcrito, formou um códon para tirosina, o AU, formando então uma proteína normal. Não teve nenhum problema. Ele formou uma tirosina aqui e a proteína ocorreu normalmente. Foi uma mutação silenciosa. Ocorreu a mutação aqui, mas essa mutação não prejudicou, já vou falar por quê. Aí a gente compara com esse daqui, ó, que não teve mutação. Então aqui é um ATG, se ligou a um TAC, igual essa fita aqui, ó, não teve problema nenhum. Transcreveu e formou um códon de tirosina. Formou uma proteína normal, que a gente chama do tipo selvagem, do organismo tipo selvagem, sem nenhum
problema. E aí, então, o que a gente pode comparar? Bom, formou aqui uma tirosina com UAU e um códon de tirosina aqui também com UAC. Então, lembra que eu falei na última aula que o genoma ele é degenerado porque uma tirosina ela pode ser codificada pela UAU e por UAC, mas o UAU só vai formar uma tirosina, só vai formar um aminoácido tirosina, e o UAC também, mas a tirosina pode ser formada por ambos, entenderam? Então aqui é uma mutação silenciosa porque esse UAU ele vai codificar para tirosina, então não tem problema mudar, fazer essa mutação aqui. Ele vai codificar sempre para tirosina. E aí vai formar uma proteína normal que vai ser igual do tipo selvagem. Então existem mutações que podem ser maléficas, outras benéficas e outras que não causam problema nenhum, que são as mutações silenciosas, ok? Então pessoal, era isso por hoje. Então a gente meio que fecha essa parte de biologia molecular. Essa parte, para mim, eu acho que é a mais importante, porque a gente fala de transcriptase reversa, da transcrição reversa, que é o que ocorre no coronavírus. Então, provavelmente vai cair alguma questão desse assunto no vestibular ou no Enem. Então, é importante a gente saber a diferença, por exemplo, de transcriptase reversa para transcrição normal e por que o vírus faz essa transcriptase reversa, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar e-mail ou fazer alguma pergunta lá no Google Classroom que eu vou responder, beleza? Então, é isso aí, até a próxima e bons estudos!